Vamos iniciando hoje mais um Curiosidades TDAH Fora da Caixa. Eu sou Tatiana Nolasco, mãe do Matheus e da Janaína, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, uma pergunta. Ele é burro ou preguiçoso? Calma, o meu filho tem TDAH. Gente, eu sei, pode parecer muito estranho o que eu estou falando aqui, pode parecer até ignorante o que eu estou falando, mas essa foi uma pergunta feita em 1955. Isso mesmo, 1955. Lá em 1955, foi feita essa pergunta. Ele é burro ou preguiçoso? E eu quero falar sobre essa história para vocês. Eu quero que vocês saibam que não sou eu que fiz essa pergunta. Não fui eu que fiz essa pergunta. Foi uma pergunta feita para um psicólogo numa pesquisa americana. E eu vou contar essa historinha para vocês. O que aconteceu? Vamos lá, vamos começar a historinha do começo. Mr. Brown chegou lá na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, numa pesquisa que estava sendo feita lá com os psicólogos americanos, e veio no consultório muito direto ao ponto, né? Fazendo uma pergunta que muitos pais queriam fazer essa pergunta. E muitas vezes, né, a pergunta é essa, né, que lá dentro de nós fica. Mas ninguém tem coragem de fazer essa pergunta. A maioria de nós não tem coragem de fazer essa pergunta. E Mr. Brown, de uma forma muito direta, chegou lá em 1955, naquele consultório de psicologia, e disse assim: eu quero saber uma coisa, bem direta. Quero saber uma coisa. Meu filho é preguiçoso ou ele é burro mesmo? E assim, chegou e fez essa pergunta assim de cara. E aí diz que, né, o psicólogo olhou profundamente e sabia que daquela resposta tinha duas situações que poderiam acontecer. Imagina, né? Ele fez aquela pergunta e ele queria uma resposta, aonde tinha dois caminhos que ele queria percorrer de uma maneira muito singela. Imagina esse pai chegando assim, fazendo essa pergunta. Ele queria achando de uma maneira muito simplificada que ele ia fazer o quê? Se ele for burro, não tem o que fazer. É a genética, eu sou vítima, é isso aí, não tenho mais o que fazer, não tem mais solução, ele não tem solução mesmo, não tem mais jeito. Vai ficar assim e pronto. Se ele for preguiçoso, para aí que eu já vou disciplinar e vou dar um jeito nesse menino. Porque se a preguiça está nesse corpo e o problema não for outro, eu já vou dar um jeito nesse menino. Era mais ou menos isso que ele queria. Ele queria uma encruzilhada, ou seja, ele ia por aqui ou ele ia por ali. No entanto, a resposta não era tão simples assim. E a pergunta que ele tinha que ter feito, na verdade, era outra. Na verdade, a pergunta que tinha que ter sido realizada era outra completamente diferente. E essa pergunta é a pergunta que eu vou jogar para vocês. Vocês acreditam que realmente vocês precisam pensar se a criança ela tem um problema genético, né? Ela tem um problema, ou seja, o que ele disse burro. Existe um problema neurobiológico, né? Ou se o problema todo é o ambiente, ou se o problema todo é o comportamento, ou se o problema todo é porque ele não quer, uma questão comportamental. E o que é que está causando esse problema? E será que é o ambiente? Será que é o ambiente que ele está? Será que é a família? Será que é aonde ele está que está causando isso? Ou ele simplesmente ele não quer porque ele não quer, porque ele está lá envolvido com os colegas, ou porque ele está andando em grupinhos, ou porque aqui em casa a gente não está conseguindo controlar e eu preciso ser mais ríspido, ou eu preciso ser mais brando, ou a culpa é minha mesmo. O que vocês acham que pode estar causando isso? Então, assim, se o problema é que eu não estou sendo rígido o suficiente, porque eu não estou conseguindo disciplinar e a culpa é minha, é porque ele é preguiçoso e a culpa é minha. Se a culpa é do biológico, é porque ele tem uma questão hereditária e é biológico, então é porque ele é burro mesmo e aí sou vítima. Não, nem A nem B. Nem A nem B. O que a gente tem que entender? Sim, o problema é neurobiológico. Vamos começar pela questão neurobiológica. Aqui, ó. Lobo frontal, aonde está coloridinho aqui, tem um problema neurobiológico vinculado à questão do TDAH, tá?
A criança com TDAH, e vamos lá, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, tem no lobo frontal diferentes estímulos dos neurotransmissores que levam as informações lá para o sistema da memória curta e memória de longo prazo. Aonde ele tem o cérebro extremamente acelerado, ele não consegue fazer o quê? Concentração, estabilidade da concentração. Ele não consegue estabilizar o foco, basicamente. Ele não consegue manter estável o foco, porque essa região aqui, ela é vinculada às emoções, ela fica vinculada às emoções, certo? No entanto, a questão do ambiente, que é o que a gente fala, a questão familiar, aonde ele está e como ele está, determina uma modificação das dificuldades que ele tem da aprendizagem. Ou seja, ele realmente tem um problema neurobiológico, ou seja, ele tem um problema. Mas isso não significa que ele é burro. Significa apenas que ele tem uma forma diferente de aprender. Ele precisa gerar concentração, estabilidade do foco. Então, o que nós precisamos entender é que o TDAH forma uma forma diferente da aprendizagem, aonde a concentração necessita que ele aprenda de uma maneira completamente diferente da cognição de uma criança normal. Então, ele precisa se acalmar, ter autocontrole das emoções, ter autocontrole para parar na cadeira, ter autocontrole para conseguir copiar a matéria, gerar autocontrole para conseguir seguir em frente. Então, para ele conseguir seguir no caminho e seguir em frente, ele precisa controlar essa estabilidade do foco, controlar suas emoções, que é a parte mais difícil para a criança que tem TDAH. No entanto, o ambiente, né, que, ou seja, o ensinamento, que é o que os pais vão fazer, vão modular a questão genética, ou seja, vão modular a situação que ele tem, fazendo com que ele melhore. Ou seja, o ambiente pode transformar a criança que tem um problema, fazendo com que ele gere autocontrole, fazendo com que ele consiga estabelecer novas formas de aprendizagem e, com isso, consiga ter um autocontrole efetivo. E, principalmente, o que eu quero que vocês entendam que ele vai conseguir, com isso, controlar as suas emoções, né? E ele vai se revigorando cada vez mais, formando uma força de vontade para gerar esse autocontrole. E aí, o que acontece? Essa força de vontade vai fazendo ele cada vez evoluir mais e mais e mais e mais. E o processo da aprendizagem é um resultado que vem como algo que ele vai melhorando o processo de aprendizagem dele. É algo natural, ele simplesmente, a partir do momento que ele começa a aprendizagem, ele não para mais, porque ele começa a gerar foco, autocontrole, ele começa a aprender como é que ele aprende. A criança vai nesse processo desde a fase infantil, aí, quando ele aprende na fase da adolescência, pré-escolar, até a fase adulta, ele vai amadurecendo. E ele vai formando essa nova forma de autocontrole, e ele precisa aprender com ele mesmo como ele gera esse autocontrole. Como que ele faz para gerar o autocontrole, né? Então, muitas vezes, nós pais sentimos medo de fazer essa pergunta. Literalmente, medo de fazer essa pergunta. Mas quantos já sentiram vontade lá no seu íntimo de fazer essa pergunta? Quantos já não ficaram com essa dúvida na sua mente? Quantos lá no seu interior? E quanto preconceito o seu filho já não sofreu porque ele foi questionado com relação a isso por familiares, pela escola, por colegas, ou até mesmo no ambiente que ele estava sociabilizando, num contraturno, fazendo alguma outra tarefa de música ou qualquer outra coisa que ele vinha fazer fora da escola, que ele foi se sentindo excluído, sendo que ele foi taxado como preguiçoso, sendo que na verdade não era uma preguiça. Ele não tinha preguiça, ele apenas não estava conseguindo se concentrar. Quantas vezes o professor acha que ele não fez porque ele não quis, porque ele não desejou fazer,
porque ele não estava com vontade, sendo que, na verdade, ele não estava conseguindo se concentrar. Quantas vezes ele se sentiu incapaz? Quantas vezes essas duas palavras baixaram a autoestima da criança, fazendo ela simplesmente reduzir, entrar em processo de depressão, se sentindo muito mal com isso? Quantas vezes as crianças ouviram isso e se sentiram extremamente julgadas, julgadas ao extremo, por estarem passando por esse processo? Então, isso tudo a gente questiona aqui para nós vermos formas de sair desse processo. Como nós vamos resolver isso? Para que eles não sejam mais questionados desta forma. Para que nem mais nós tenhamos dúvidas como pais que os nossos filhos não são nem burros, nem preguiçosos. Né? Eles não são nada disso. Não é nossa culpa. Ou seja, não é culpa dos pais, não é uma questão do ambiente, não é culpa dos pais as crianças serem assim, eles apenas aprendem diferente. Não é culpa da criança, a criança não é preguiçosa, então aqui nós estamos falando de preguiça como se a culpa fosse da criança, a criança não é culpada por isso, ela apenas tem um processo de aprendizagem diferente, onde ela tem que ser estimulada de maneira diferente. E a criança tem um problema biológico, sim, mas isso não significa que ela não tem cognição e aprendizagem adequada. Ela aprende de maneira igual a qualquer. Ela aprende, sim, mas de uma maneira diferente. Isso não significa que ela não tenha inteligência. Ela tem plena capacidade cognitiva. Ela consegue, sim, aprender. Só que, no entanto, para ela memorizar, ela precisa de um processo diferente de aprendizagem. Então, tudo isso aqui é para vocês entenderem isso. E aí nós viemos aqui, eu venho sempre falar sobre as questões para vocês identificarem o que é hiperatividade, o que é impulsividade, o que é o déficit de atenção. A impulsividade é quando a criança não consegue segurar as suas emoções, ela responde rapidamente aos impulsos, ela não consegue segurar as emoções, ela fala, interrompe a fala do outro. Ela simplesmente, quando um coleguinha bate sem querer nela, ela já grita, ela já berra, ela já esperneia, ela fica irada, ela não consegue se segurar num momento de fúria, ela fica com muita raiva, ela sente uma ira interior, tudo ela fica muito agressiva. É uma criança que ela não consegue segurar suas emoções, tudo ela é muito impulsiva, agitada, não tem esse controle. Já a criança hiperativa, muitas vezes até os membros, braços, pernas se batem. A com déficit de atenção não consegue se concentrar, copiar matéria, fazer questões cognitivas, estabilizar o foco. Então, o que nós temos que entender? Que essas três situações ocorrendo de maneira contínua, onde a criança continua com muitas dificuldades e ela não consegue o processo da aprendizagem, ela começa a ter dificuldades e começa a baixar sua autoestima. E aí, quando chamam ela de burra, preguiçosa, cada vez que ela recebe esse tipo de situação, cada vez mais a autoestima dela vai baixando, 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 e ela vai acreditando que ela é incapaz de aprender. Ela vai colocando na mente dela que ela é incapaz de realizar o processo de aprendizagem. E aí, cada vez mais, ela não consegue realizar o processo. Porque ela deixa de acreditar que ela é capaz. Ela não vive mais o processo de aprendizagem de maneira eficaz porque ela não acredita mais nisso. No entanto, nós temos que entender que quando ela é estimulada, ela consegue sim realizar o processo. Basta o estímulo certo. Basta ser feito da maneira correta. Basta que tudo seja feito da maneira ideal. Então, eu venho sempre falando sobre os dados, né? Porque vocês veem que cada vez que eu falo sobre o TDAH, eu falo dos dados porque eu acho algo muito importante. Não importa se nós estamos em poucos ou em muitos, eu falo sobre os dados do TDAH porque eu vejo que aqui é extremamente importante nós entendermos que a Organização Mundial de Saúde fala que 4% da população mundial tem TDAH. E, em média, no Brasil, 18% tem diagnóstico, ou seja, cada 10, em média, 8 crianças não têm diagnóstico e tratamento. Eu falo disso porque se nós temos 8 crianças sem diagnóstico e tratamento, a sua criança aí pode estar passando por diversos problemas e você não saber o que está acontecendo com ela. E você vem para cá e começa a identificar as características, começa a verificar o que está acontecendo, começa a ver que você precisa ir para um processo de ajuda.
E aqui nós estamos para esclarecer as suas dúvidas. Aqui nós estamos para lhe ajudar num passo a passo para transformar a aprendizagem da sua criança. Porque nós, quando entramos nesse processo, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam de ajuda, precisam de empatia, de nós nos colocarmos no lugar deles. Nós sentarmos na cadeira deles. Nós dissermos assim, ó, se eu me colocar no papel deles, como eu iria me sentir se me perguntassem? Meu pai estando do meu lado perguntando para um médico, ele é burro ou preguiçoso? Como eu me sentiria? Ou se meu pai começasse a fazer questionamentos que me dessem a entender isso, como eu me sentiria? Como é que seria o sentimento se eu estivesse ouvindo questões que me dessem a entender que eu sou assim? Às vezes não se fala de forma explícita para a criança, mas a criança tem esse sentimento dentro dela. Pode ser que não se use essas palavras, mas às vezes tem coisas que doem. Mesmo que você não tenha dito essas duas palavras tão diretas e duras, quantas atitudes que nós fazemos que nós deixamos os nossos filhos entendendo que é isso, que eles são incapazes, que eles não conseguem. Quantas vezes nós fazemos de maneira errada o processo, dizendo, eu já sei que tu não vai conseguir. Quando você diz, eu já sei que tu não vai conseguir, é como se você dissesse, eu sei que você é burro. Não é assim. A gente não pode dizer para os nossos filhos que eles não vão conseguir. Nós temos que dizer para os nossos filhos todos os dias que eles são capazes de fazerem tudo o que eles quiserem. Por quê? Porque eles são capazes de conquistar os maiores sonhos. Nós não podemos impedir eles de sonhar. Se eles disserem que eles querem fazer uma universidade tal, que eles querem ir para a Lua, que eles querem pegar um foguete, tudo é possível. Nós temos que dizer, você precisa fazer isso, estudar, dizer o motivo. Mas nós não podemos fechar nossos filhos dizendo que eles são incapazes. A mesma coisa a gente dizer, você não quer fazer nada mesmo. Aí a mesma coisa que nós dizer, você é um preguiçoso. Então, às vezes, nós usamos outras palavras e achamos que não estamos dizendo isso. Quantas vezes nós usamos palavras diferentes para dizer isso que nós estamos falando aqui de maneira dura e cruel? E aí, nós não nos colocamos na cadeira dos nossos filhos e cada vez vai baixando mais a autoestima da criança e a criança vai começando a se sentir incapaz, incompetente, vai começando a se sentir a pior pessoa do mundo. E aí ela começa a desistir e aí ela pensa assim, para que eu vou tentar se eu não consigo mesmo? Eu não sou capaz mesmo. Para que eu vou tentar? Por que eu vou tentar se eu não tenho capacidade? Para que eu vou seguir? Para quê? Não tem motivo. Não tem porquê. Não vou fazer mais nada. E aí a criança entra nesse processo de não querer mais nada, não querer seguir, não querer continuar. Então a gente precisa entender a motivação dos nossos filhos. A gente precisa entender o que eles pensam. Nós precisamos começar a cuidar das nossas crianças com mais carinho. Cuidar o que a gente fala, cuidar como falamos, cuidar o que falamos. Porque muitas vezes a gente não usa essas duas palavras que vocês devem ter pensado assim, meu Deus, como assim ela vai usar essas duas palavras? Exato, para fazer vocês acordarem que às vezes não precisa ser direto, mas a gente de maneira indireta a gente machuca, e machuca muito. E às vezes a gente faz as coisas sem pensar. E acaba fazendo coisas que machucam muito mais do que a gente pensa. Bom, pessoal, e qual é a vantagem de nós acharmos e descobrir o TDAH e começar a tratar? É quando a gente começa a identificar as dificuldades. Começa a identificar todas as dificuldades da criança. E aí a gente sabe o que a criança tem. Como motivar a criança da maneira certa. Que nem a mãe perguntou ali, como motivá-lo? A gente precisa fazer os incentivos de curto prazo. Motivar eles da maneira adequada. Aonde a gente vai perguntar, aonde a gente vai pegar e vai começar um processo. A gente faz todo um processo, que é um tripé na nossa metodologia. Aonde a gente faz um processo e a gente vai fazendo uma análise, depois a gente vai montando um quebra-cabeça, depois a gente vai fazendo um processo de incentivos adequado, com os incentivos corretos para que a criança consiga se desenvolver num passo a passo certo. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos indo nesse processo de incentivos, onde a gente vai incentivar ele em várias áreas do conhecimento. Não só no estudar. Não, em tudo. Desde em casa, a fazer as pequenas tarefas,
a escovar os dentes, arrumar a cama, a levantar e manter o quarto organizado, a ir fazer atividade física, ter horário para brincar, ter regras, tudo precisa do estímulo certo para que a criança entenda qual o motivo que ela está fazendo aquilo, o porquê que ela está fazendo determinadas coisas. Às vezes, nós só dizemos para eles que tem que fazer porque tem que fazer, mas não dizemos o porquê. Quantas vezes você diz é assim porque é assim e pronto, mas não diz o porquê, o motivo, qual o motivo que ele está fazendo determinadas coisas. Quando nós fazemos as coisas sem saber o motivo, nós não temos nenhuma noção do porquê estamos fazendo aquilo e fazemos aquilo sem estímulo. Nós precisamos entender o motivo das coisas. Se uma criança está estudando e ela sabe o porquê que ela está estudando aquilo, ela se sente estimulada e incentivada. Eu já estava falando com uma mãe sobre leitura, né? Uma criança que está no processo de alfabetização. Fazer a leitura de livros, né? De uma forma lúdica, trazendo a história, fazendo com que a criança se veja naquele mundo encantado do livro, né? Pegar o livro, entender a história, fazer a leitura para a criança, que aquilo fique dinâmico para a criança. Porque daí a criança, quando ela vê a mãe lendo para a criança, ela vai achar que a leitura é algo agradável, tem um mundo encantado atrás dos livros. A partir do momento que a gente vê o encantamento atrás dos livros, a criança vai entender que o processo dela aprender a ler vai trazer para ela uma coisa gostosa, que é o mundo da leitura. E a partir daí ela vai ter um sentido para saber ler e escrever. Entender que ela vai escrever histórias e que as histórias ela vai contar coisas maravilhosas, ela vai poder usar aquilo de maneira adequada. Tem que ter um sentido do porquê das coisas. A criança tem que ver sentido. Ela simplesmente juntar letras, fazer sílabas, sem conexão nenhuma, sem saber o porquê que ela está fazendo aquilo ali, para quê e o motivo do porquê, para ela fica algo desconexo, ela não sabe nem por que ela está tendo que aprender aquilo. Ela não vê um sentido para aquilo, ela precisa ter sentido. Ela precisa saber o motivo, ela tem que saber o porquê. Nós temos que entender que a criança tem que saber o motivo por que ela está fazendo determinadas coisas. Às vezes a criança está numa fase maior, ela tem sonhos, e a gente tem que dizer que determinados sonhos necessitam de um processo de aprendizagem onde ela vai fazer determinadas coisas para chegar lá. Então a gente tem que chegar e dizer para a criança o que ela precisa fazer para chegar lá. A gente tem que dizer quais os passo a passo que a criança precisa. Se a criança diz eu quero ser isso, ótimo, não vamos dizer que ela não vai ser, mas vamos dizer você precisa fazer isso, isso, isso e isso para chegar lá. E aí a criança, quando ela está no caminho, ela sabe que ela tem um motivo para estar naquele caminho. Imagine nós todos os dias nos levantarmos sem motivo nenhum para fazer as coisas e fazer porque tem que fazer. É como um ratinho na roda do hamster que não sabe por que está girando a roda. E aí muitos de nós fazemos os nossos filhos ficarem rodando a rodinha do hamster sem dar sentido. Porque nós estamos vivendo essa rodinha do hamster hoje em dia, vou lá, trabalho, volto para casa, e só porque eu tenho que ter salário para pagar as contas e fico só na rodinha do hamster, e replico isso para os meus filhos e não dou sentido para a vida dos meus filhos. Nós não temos que deixar os nossos filhos na rodinha do hamster, nós temos que deixar eles sonharem, dar sonhos, dar incentivos, dizer para eles, é isso aqui que te motiva, meu filho. É esse sonho, tu sonha, tu vai chegar lá. Acredite que é isso aqui tu vai alcançar, para isso tu tem esse caminho para perseguir. Se a gente não disser para a criança que ela pode, como é que eles vão querer chegar lá? É óbvio que ele vai dizer assim, para que eu vou fazer mesmo? Não tem motivo. Não tem por que eu fazer, eu vou brincar, vou ficar aqui no meu videogame. É mais gostoso. Para que eu vou fazer aquilo? Não tem motivo, vou ficar aqui no meu videogame. A criança não vê o motivo, não vê o estímulo, não enxerga o motivo. Para que ela vai sair do videogame? Se ela não tem motivo. Ela tem que entender as coisas. E nós temos uma mania de achar que as crianças não precisam de explicação, não precisa ser conversado. Nós conversamos e damos atenção a clientes, damos atenção a amigos, damos atenção a pessoas estranhas e não damos atenção aos nossos filhos.
Não conversamos com os nossos filhos. Não conversamos com eles da mesma maneira, intensidade e respeito que falamos com as pessoas estranhas. Damos mais atenção e respeito aos estranhos muitas vezes que aos nossos filhos. Por que fazemos isso? Qual o motivo de fazer isso? Porque muitas vezes nós achamos que porque nós temos uma hierarquia, nós podemos fazer isso. Porque nós temos intimidade. Intimidade não significa hierarquia, não significa falta de respeito. A gente precisa dar respeito para os nossos filhos para que nós recebamos o mesmo respeito. Isso significa a gente tratar eles com igualdade. Isso não significa não ter autoridade. Ao contrário, a autoridade se ganha com respeito, explicando as coisas, explicando o porquê, conversando. E tudo isso faz parte de um processo. Nós precisamos entender o processo. Precisamos entender as coisas. Entender o porquê que nós sentamos na frente dos nossos filhos para falar para eles as coisas. Que quando nós falamos com eles com respeito, eles vão voltar para nós com o mesmo respeito e vão nos dar autoridade. Nós vamos ter muito mais autoridade para falar com eles. Porque se nós só dissermos é assim porque é assim, para eles, tanto faz. Então, é necessário esse processo. É necessário esse processo com a criança. Vamos voltar. A criança, quando o pai foi lá e perguntou se ela é burra ou preguiçosa, a resposta é nenhuma, nem outra. E aí, os psicólogos chegam e dizem assim, que para responder a pergunta, se levou quase meio século, os pesquisadores. E isso eu não estou falando, tá? Isso aqui é uma pesquisa feita, foi quase um século de pesquisa, os pesquisadores norte-americanos fazendo pesquisas na universidade. E aí veio o psicólogo, pesquisador, e disse assim, para responder a pergunta do Mr. Brown, meio século depois de atraso, se diz que as predisposições, na maioria das vezes, genéticas do TDAH, que são congênitas, até certo ponto, são flexíveis. Ou seja, a gente pode mudar. Por quê? Porque nós temos um grande potencial de mudança através de nós pais que conseguimos mudar isso. Sabe por quê? Porque predisposição não é pré-determinação. Não é porque nós temos uma predisposição genética, neurobiológica, que significa que está pré-determinado que a criança não vai conseguir aprender. Pelo contrário, a criança tem plena capacidade de aprender. E isso eu garanto para vocês. E, inclusive, ao contrário, aprender e ficar acima da média. E isso eu garanto para vocês, ele consegue conquistar as suas melhores habilidades, aplicar o hiperfoco, entender como usar o seu hiperfoco da melhor maneira possível e ser muito melhor que a maioria das pessoas. Porque através de ele conseguir se concentrar e aplicar o esforço da maneira adequada, ele vai conseguir ficar acima da média, qualificando suas emoções e o autocontrole. Com isso, ele vai conseguir, sim, superar as suas dificuldades. Porque predisposição genética não significa que está pré-determinado que ele não vai ter sucesso. Ao contrário, ele pode, sim, ter sucesso. Então, o que eu estou falando para vocês é que a pergunta que foi feita em 1955, a resposta é: predisposição não é a mesma coisa que pré-determinação. Então, ele não é nem burro, nem preguiçoso. Nenhum, nem o outro. Acreditem, é possível, sim, uma criança com TDAH ficar acima da média. Isso eu garanto. Inclusive, tenho prova disso com as minhas alunas. Os filhos de vocês não são nem burros, nem preguiçosos. Tá bom? Um grande beijo para todas vocês. Beijão, povo. Tchau, tchau.